Oi, pessoal do signo de Touro, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Ruth, vou fazer uma tiragem para vocês agora. Lembrando que a tiragem intuitiva, coletiva e atemporal, e vocês já devem estar cansados de ouvindo me apresentar aqui, mas eu não tenho opção. Todo dia chega gente, eu fico, né, muito feliz por isso. Eu faço questão que vocês estejam aqui num lugar de acolhimento. Eu adoro, gente, eu adoro, inclusive, porque às vezes as pessoas comentam, né? Vocês comentam alguma coisa, põem nos comentários, alguma coisa pessoal, em algum momento que vocês estejam passando. E outras pessoas nessa egrégora incrível que tem aqui, outras pessoas vão lá, comentam, ajudam, dão conselhos, e sim, eu fico vendo, eu fico tipo, com o coração quentinho, é muito bom para mim, né, estar aqui com vocês, me conectando com essa egrégora tão potente, tão maravilhosa, de pessoas, gente linda, elegante e sincera, né? Gente fina e linda, elegante e sincera. Vamos aqui pro pessoal do signo de Touro. Carol, por gentileza, pro pessoal do signo de Touro. Eu amo a energia de vocês. Caiu aqui. Princesa de Copas. Maravilha. Princesa de Copas. É uma questão emocional aí, também de acolhimento. Aqui, tarô. Tem uma troca de camadas também aí. E, por favor, pessoal do signo de Touro, tarô, uma carta, por gentileza. Uma carta, por gentileza, tarô, para o pessoal do signo de Touro. Hum. O carro, o cavaleiro aqui, o carro, adoro. O arcano maior, arcano 7, tá? Já estava querendo aparecer quando eu estava embaralhando. Mas uma carta, por favor, tarô, para o pessoal do signo de Touro. Peraí que as cartas estão pulando e virando aqui, peraí. Deixa eu virar ela aqui de volta. Uma carta, por favor, tarô, pessoal do signo de Touro. Vamos aqui. O oito de espadas, que aqui se chama interferência, tá? Pode ser que vocês estejam vivendo um momento de muita interferência aí, tá? Inclusive relacionados à comunicação de vocês, aos deslocamentos. Para algumas pessoas tem alguma questão jurídica também, tá? Relacionada a jurídico, questão jurídica também. E pode ser que esteja envolvido alguma coisa também com filhos, com pais, tá? Mais uma carta, por favor, tarô, pessoal do signo de Touro. Vamos aqui. Mais uma carta, por favor, por gentileza. Nossa, eu amo essa carta, gente. O universo, o mundo. Essa carta é maravilhosa. Inclusive, aqui a gente tem os quatro arcanos, os quatro signos fixos, tá? Touro, Escorpião, Leão e Aquário. Deixa eu mostrar para vocês Touro, Leão aqui, Aquário e Escorpião. Vocês estão vendo aqui que coisa mais linda? Sou apaixonada por essa carta. Mais uma carta, por favor, tarô, pessoal do signo de Touro. Do que a gente está falando, por favor, tarô. Do que a gente está falando. O oito de copas, que aqui se chama indolência. Oito de copas, que significa uma saída, bem de acordo com essa leitura mesmo. E um 10 de copas no fundo do maço. 10 de copas, que significa sociedade aqui nesse tarô, tá? O que a gente tem aqui? Vocês, né, os taurinos com quem eu estou me conectando agora, existe aqui uma necessidade de mudança, de sair de um ambiente, sair de um lugar, mudar para algumas pessoas pode ser que tenha a ver com alguma casa, para outras pessoas tem a ver com alguma instituição, tá? Pode ser religiosa ou não. Lugares onde você teve muito aprendizados, tem muito aprendizados ainda, para quem ainda estiver vivendo essa situação, tá? É como se você finalmente estivesse retirando as máscaras estivessem caindo. A gente tem duas cartas que são muito pesadas, né, no sentido, não pesadas como ruim, mas como situação aqui, que são essas cartas, são energias mais constritivas, digamos assim. A gente tem essa carta da indolência no meio da sua leitura, e a gente tem aqui claramente um Júpiter em Gêmeos. Júpiter está no signo de Gêmeos nesse momento, então pode ser que para vocês aí algo relacionado à comunicação, aos deslocamentos, às mudanças, a forma como você se apresenta no mundo esteja mudando. Só que assim, não é mudando para uma coisa ruim, tá? A gente está falando sobre uma mudança de nível. É como se você estivesse vencendo o game, né? Passando para a próxima fase, digamos assim, depois de tantas andanças aí, depois de você não ter fincado tantas raízes, ou ter tentado fincar raízes e não ter conseguido. Porque a gente tem aqui.
um prover de você para o mundo, tá? Essas duas cartas, eu não sei se vocês vão conseguir entender, porque assim são muitos downloads. Vou tentar traduzir, né? Eu vou, não que vocês não venham entender, mas eu não sei se eu vou conseguir ser clara. Mas vamos aqui. É como se aqui você tivesse, né, pela Mãe Cósmica e assim a gente uma sagrada mãe, né? A questão de a gente tem uma coisa muito do Caibalion aqui também, tá? Para quem estuda, para quem conhece, sabe o que eu estou dizendo. Você foi projetado, projetada, assim, né, para viver nessa vida, para se desconectar de coisas nas quais, em outras vidas, existia uma certa escassez. É como se em vidas passadas você tivesse tido uma escassez de sentimentos, uma escassez de acolhimento. Ou isso, essa escassez, ela pode ter sido por dois motivos. Ela pode ter sido por uma escolha sua, que é o primeiro que, sinceramente, para mim é o que mais faz sentido. Ou pode ter sido por você não se adequar, não se encaixar nos lugares. É como se você tivesse é, uma maturidade. Isso eu estou falando, né? Nossas leituras, elas são leituras muito, muito profundas normalmente. E assim, né, eu acesso umas questões kármicas também nas minhas leituras, e enfim, estou aqui para falar para quem faz sentido. Se não fizer sentido para você, se descarta. Mas é como se em vidas passadas você tivesse, possuísse uma sabedoria, uma maturidade emocional, espiritual, intelectual, que fizesse com que você não se encaixasse no mundinho que você foi colocado. Tá? E quando eu falo mundinho, não estou dizendo no pejorativo, estou dizendo que naquela família na qual você nasceu, é como se de alguma forma você não se encaixasse ali. E aí você acabou criando laços com o mundo, você não criou laços com o núcleo, né? E isso é muito, isso está muito presente aqui nessa leitura, tá, Touro? Assim, espero que vocês fiquem aqui comigo e prestem atenção, porque é muito importante. Então, assim, é como se vocês não tivessem fincado os laços com o núcleo, vocês fossem cidadãos do mundo, tivessem se conectado com os mais diversas camadas, as mais diversas histórias. É como se o mundo fosse a sua grande mãe, é como se o lugar onde você estivesse comprando, vendendo, né, imóveis, aliás, terrenos, coisas do tipo, você tivesse não fincado raízes. Tá? E por isso que não, esse não fincar raízes fez com que você tivesse ali na roda das encarnações. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas a gente tem aqui uma parte circular, né? Como se fosse andando em círculos, e quando a gente fala andando em círculos, não são círculos é, onde você volta para o mesmo lugar, não, isso aqui é uma espiral. Quando você vai espiralando, né, e você vai oitavando. A gente usa esse termo também em algumas técnicas, né? O oitavar. Oitavar seria ir para uma oitava acima, se colocar numa oitava superior. Então é como se você tivesse nessas suas idas, nessas suas andanças, tá? Você tivesse escolhido ser um cidadão do mundo. Se você tivesse escolhido não se vincular a um núcleo, a um grupo, a uma pessoa, e isso tivesse, né, feito com que você criasse muitas barreiras, tá? Criasse muitas barreiras, inclusive, por isso que nessa vida você veio com um arquétipo tão potente como é o arquétipo de touro. Porque nessa vida você veio aprender a questões de apego, coisas que você não tinha em vidas passadas. Nessa vida você veio, né, quando a gente fala apego, não tem a ver com nada vou me apegar e não vou soltar. Não, não é isso. Apego no sentido de valorizar o que é família, valorizar o que são valores, né, financeiros, materiais, etc. e tal. É como se você tivesse finalmente vindo construir uma família sua. Nossa, e assim, essa mensagem ela tá muito clara para mim, só que é difícil traduzir em palavras. E isso tudo trazendo para você esses desafios, tá? Essas camadas nas quais, essas camadas inclusive mentais suas, nas quais você precisa transpor, e você está conseguindo, você está fazendo isso, tanto porque tenho certeza que você está fazendo isso, porque a gente tem a carta do mundo depois aqui. A carta do mundo, ela vem como um trabalho realizado, como um dever cumprido. A carta do mundo é a carta da formatura, tá? É quando você se forma com êxito, quando você vai passando pelas provas e você realmente, assim, é aprovado. Aqui você veio galgando, né, passando por muitas situações desafiadoras nas quais estou falando dessa existência, nessa vida mesmo, tá? Porque assim, as minhas leituras, questão de tempo e espaço, gente, é muito construído, né? Não é uma coisa que a gente entenda quando a gente se aprofunda no Kybalion e outras tantas coisas, a gente entende que não é por aí.
Mas aqui é como se você tivesse finalmente galgado o posto que você merece, subido os degraus que você merece e concluído, tá? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando você consegue finalmente ascender, né? A ascensão. A ascensão de quê? De um dever cumprido, de um trabalho realizado. E é muito interessante que tudo isso fez com que você também soltasse os seus, as suas ilusões. O processo ilusório no qual você vivia, os olhos fechados, né? Quando a gente fala sobre as ilusões, são as ilusões da Matrix, as ilusões na qual a gente se coloca. Isso aqui é muita leitura quântica, muita mecânica quântica, e se você não se conecta com isso, sim, eu, né, sugiro, eu sou aluna do professor Hélio Couto, né? Faço ressonância, fiz ressonância por muitos anos, e quem sabe que eu estou falando, sabe o que eu estou falando, assim, desde, sei lá, mais de 20 anos, praticamente, nessa jornada. Então, aqui a gente tem um romper com os dogmas, com os modos operantes da Matrix. É quando você finalmente sai, né, quando você entende o processo, porque geralmente a carta do oito de copas significa uma saída, tá? Não significa uma saída que seja ruim, significa uma saída de uma coisa que foi dada. Só que o sete de copas ele é uma carta de ilusão. Então, quando a gente está no oito de copas, a gente está na desilusão. E só se desilude quem se iludiu. Aqui tem claramente uma saída de você, né, do padrão tóxico e quando a gente fala de toxicidade, não é como toxicidade que se vende por aí nos dias de hoje. É toxicidade do que abarcava o humano. E, assim, de novo, essa leitura está sendo muito diferente, como a maioria das leituras que a gente tem aqui. Essa semana, especificamente, as leituras têm esse nível, estão nesse nível. Se você, né, sabe o que eu estou dizendo, você já é inscrito aqui, você sabe exatamente como é que é o nível aqui. E eu fico muito feliz por isso, né, por ter você aqui comigo. E assim, de novo, aqui você já aprendeu a soltar o que precisa soltar. Se desapegar do que precisa desapegar. Não precisa mais fazer sacrifícios. Por quê? Porque você já fez. Porque nessas andanças suas, já desde outras vidas, nessas escolhas suas de caminhos, né? De quando você, em outros momentos, você pode ter se sentido um órfão. Em algum momento da sua vida, nessa presente existência, você pode ter se sentido uma pessoa órfã, né? Aqui a gente tem, não sei se vocês conseguem perceber, tem uma tartaruga aqui dentro de uma concha, né, sendo oferecida. A tartaruga, você que é uma princesa, tem o cisne, tem vários elementos aqui que representam a beleza de ser você, a sabedoria de ser você, a sabedoria e maestria que você traz de outras encarnações. E assim, tudo quando a gente vai falar nesse sentido, não é rápido, não é assim. É lento, mas não é lento porque é ruim, é lento porque é construído na matéria, é concreto. E tudo que precisa ser da matéria, né, aqui, esse humano, é denso, tá? Eu quero que isso fique muito claro para você. Tudo que é muito denso encarnar aqui, é muito denso, né? Assim, enquanto a gente vive nos outros planos, as coisas elas acabam sendo mais fluidas, assim, óbvio. Isso é para quem, né, entende o que eu tô falando, não é para todo mundo. Então, assim, agora que você concluiu, né, o que você precisava concluir, você é como se você fosse um produto desse ovo cósmico, né? Se você observar que tem uma figura de um ovo ovalada e essa imagem dentro com o despertar da Kundalini, essa Kundalini aqui, essa serpente que não é somente a Kundalini, é como se você tivesse abarcada por ela, sendo vista por ela e pisando a cabeça dela. Mas não é pisando na cabeça dela para prejudicar, é pisando a cabeça dela para poder saber aonde você tem suas bases, aonde você tem segurança. Aonde, né? Tipo, no poder pessoal, na transformação, né? Quando a gente fala sobre a serpente, elas trocam de pele, é um dos elementos mais poderosos que existe, né, no mundo arquetípico. Então, aqui, essa serpente ela percorre, né, esse espaço inteiro e ela parte também a partir desse olho que tudo vê, né, que é o olho do divino, que dê para você o nome que você quiser, dê para isso o nome que você quiser, mas tem aqui um, como é que eu posso dizer? Ai, gente, as palavras somem, desculpem, fiquem aqui comigo. Aqui todos esses animais, todas essas pessoas, né, que esses seres que são signos fixos, leão, aquário, touro, escorpião, eles estão respirando. Não sei se vocês conseguem perceber, né? Tá, nas narinas e da boca está saindo o ar. Ou seja, você já encarnou aqui muita sabedoria e muito poder. E agora você veio buscar o seu lugar que deveria, né? Por isso que você nasceu sob o arquétipo importante do signo de touro, o lugar que você deveria, inclusive para trazer esse conhecimento para as pessoas. E aqui com a gente tem esse 10 de copas, você finalmente recebendo uma premiação.
um prêmio, né? Um lugar de acolhimento, sabedoria, clareza, amor e tudo isso. O 10 de Copas é uma das cartas mais lindas, né? E assim, a gente tem no 10 de Copas um transbordar, né? Um transbordar das emoções também. Um transbordar do que funciona. E lembra muito a árvore, né? Da Cabala. Enfim, mas vamos aqui continuar a leitura de vocês, que as leituras dessa semana, cada dia que passa, as leituras são mais especiais, mas essa semana elas estão muito voltadas para essa questão quântica, e é isso, né? Estou aberta a, tá tudo bem. Vamos aqui, tarô, Move Tarot agora, né? Vamos aqui para a vida mais mundana. Move Tarot, o pessoal do signo de Touro, por favor, uma carta, por gentileza. Ah, Move Tarot, o pessoal do signo de Touro, por gentileza. Hum. Amo, gente. Olha quem tá aqui. Já tá querendo aparecer na leitura de vocês. O enforcado, pendurado, né? É quando você nasce. Essa carta, né? É muito interessante que a gente entende o bebê na barriga da mãe, ele fica de cabeça para baixo, né? Fica exatamente nessa posição para nascer. É como se você estivesse de fato nascendo, né? Vivendo essa questão do processo encarnatório muito sacrificioso, porque, de novo, é difícil encarnar, né? É pesado, a matéria é densa, mas você está aqui disposto, disposta a fazer sacrifício em prol da humanidade, em prol dos seus, em prol de você, em prol da sua evolução. É lindo isso aqui, gente. É lindo, é lindo, é lindo mesmo. Assim, essa carta é uma das cartas mais lindas que tem nesse tarot também. Se vocês observarem as cores, tem toda uma questão simbólica aqui, né? O simbolismo também. Aqui a gente tem essa árvore, assim, representa o sistema reprodutor, o parto e tudo mais. Nossa, isso é muito forte mesmo. Mais uma carta, por favor, Tarô. Mais uma carta, por gentileza, para o pessoal do signo de Touro. Vamos aqui, por favor. Tarô, pessoal do signo de Touro. Vamos aqui, por favor. O três de ouros, você para as pessoas, você para grupos, você para, né, fazendo coisas realmente em prol dos seus e dos outros, né, dos demais. Mais uma carta, por favor, Tarô, pessoal do signo de Touro, por gentileza. Mais uma carta. Gente, já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Já deixou seu comentário? Ó, faz total diferença aqui, vocês não têm noção da importância. Uma carta, por favor, Tarô, pessoal do signo de Touro. Uma carta, por gentileza. Calma aí, estão virando as cartas aqui. Uma carta, por favor. O três de espadas. O três de espadas representando as barreiras aqui, tá? Especificamente, representa as dores, as barreiras, as coisas que você está superando, né? Vem superando aí, principalmente nos últimos 3 anos para algumas pessoas, tá? As dores, inclusive no processo mental, psicológico. Tem uma mudança acontecendo, né? Tem algumas coisas aí sendo cortadas na sua vida, tá? Três de espadas aqui. O três de espadas sempre representa uma carta muito densa. E nesse caso, está penetrando um lugar muito muito pessoal, tá? Seu, né? Muito pessoal, tá limpando, inclusive, dissipando as nuvens negras. Mais uma carta, por favor, tarô, pessoal do signo de Touro. Mais uma carta, por gentileza. O dois de paus, aqui esse sol que está se pondo no horizonte, e você indo, né, com essa carta linda. Você é disponível para fazer o que você deveria fazer, falar o que você deveria falar, atravessar os portais que você deveria atravessar. Maravilha. Mais uma carta, por favor, tarô, só do signo de Touro. Mais uma carta para finalizar essa leitura aqui. A carta do julgamento. Eu amo, gente. Olha isso. Olha essa carta. Se não é um romper da aurora, romper dos brilhos, romper é, o juízo final, né? Quando você tem a história do bem e do mal, quando você entende o que você veio fazer na Terra, quando você vem. Inclusive, para algumas pessoas, isso aqui tem uma relação, pessoas que tiveram passados encarnatórios lá no Oriente, tá? Pessoas que tiveram passado encarnatório, né, ou uma das vivências, aí você deve saber disso se você estiver desconectado aqui, ou caso você não saiba também, seria interessante investigar. Alguém que teve uma passagem pelo deserto de Gobi, por alguns lugares no Oriente, tá? Parte China, Japão, Índia, tem conexão aqui muito forte. E no fundo do maço, deixa eu ver o que que a gente tem aqui no fundo do maço, tarô, por favor.
O cinco de espadas, o cinco de espadas. Você precisa continuar falando a sua verdade, expondo seus pensamentos, por mais que nesse primeiro momento não seja tão aceito, tá? Você tem um processo aqui, você está ainda num processo de transição, e é importante que você respeite essa transição aqui. Bom, sem medo, sem preocupação com a escassez também. Para algumas pessoas aqui pode ser que seja uma dualidade aí. Aqui nesse momento você está sendo protegido por uma questão espiritual. Tem esse olho aqui, ó, que tudo vê, que está aberto, olhando para você, olhando pra esses embates, tá? Que você vem passando aí. Vamos ver aqui no com uma carta final para vocês, um oráculo. Eu adoro esse oráculo aqui, é um oráculo dos anjos, né, de resposta dos anjos, é um oráculo da gringa. Aqui, oráculo para o pessoal do signo de touro, um conselho para eles para essa semana, oráculo, por gentileza. Gente, coloca para mim nos comentários se fez sentido para vocês, porque assim, é muita informação, né? E quando eu vou ver, as minhas informações estão indo para outros lugares. Então, por favor, põe nos comentários, por gentileza, se fez sentido para vocês. Tá? E se inscreve no canal, manda esse vídeo para alguém, me apresenta para alguém, seja, né, membro, quem quiser, faça parte, enfim, quem valeu demais, o que você puder contribuir, porque ajuda muito lá de cá. Aqui tá, é oráculo pro pessoal do signo de touro, uma carta, por gentileza. Uma comunicação clara. Tudo que está chegando para você agora é uma comunicação clara, né? Ou está sendo claramente comunicado para você. Aqui, olha que carta linda, gente. A comunicação está claramente chegando para você, e você sabe. Aqui tem um mundo, né, sendo oferecido, tem essa bola, vocês conseguem perceber, sendo oferecido para você. Receba. É isso para vocês do signo de touro. Curtam, comentem, compartilhem. Um beijo enorme. Tchau, tchau.